Olá! Oiê, sejam bem-vindos! Acabei de ligar aqui a live, ainda esperando pessoas chegarem. Oi, Bre, que bom te ter aqui. Vocês conseguem me escutar? Oi, testando. Conseguem me escutar? Boa, valeu. Coloquei o fone. Gente, eu tô tão animada hoje, porque hoje a gente vai falar de assunto seríssimo. A gente vai entrar em TCC pesado. Crenças centrais, machismo. Já nem gosto desses tópicos, né? Hoje também tive alguns atendimentos, pacientes maravilhosas. Então, o dia tá sendo bom e a gente vai terminar da melhor forma possível aqui hoje. Só que assim, já adianto que é denso, é teórico, tá? Eu achei esse artigo, ele é da USP, se eu não me engano, e ele é maravilhoso. Ele explica muito bem o que é o machismo, ele explica muito bem como que funciona o processo de naturalização desse preconceito, dessa violência na sociedade e as crenças e como isso está relacionado, né? Mas vocês já devem imaginar, pelo Rios de hoje. Falando um pouquinho sobre essa semana também, antes de entrar exatamente no tema, eu tô bem animada. Eu acho que tá sendo uma semana muito produtiva e informativa. Eu nunca estive tão animada para produzir coisas aqui na página, sendo muito honesta, então tô bem feliz e querendo produzir mais, assim. Eu acho que tá aí tá aí assuntos que eu gosto de falar, que eu gosto de trazer. E isso é bom, essa descoberta também pra mim. Espero que vocês estejam gostando também. Outra coisa é que amanhã é o Dia da Mulher. Eu vou fazer um formato um pouco diferente que eu fiz segunda e hoje, que é trazer um artigo científico, né, sobre saúde da mulher e, na sequência, um fato de machismo social, né, e de como lidar, geralmente em relações, como ontem eu fiz os transtornos de ansiedade na mulher, que são muito prevalentes, e na parte da tarde o Man Interrupting, e hoje crenças, e que é o dado científico de saúde, e à tarde sobre relacionamentos, o mansplaining, né? Amanhã eu vou juntar os dois em uma coisa só, que é o gaslighting. O gaslighting, ele é um fator muito preocupante de saúde psicológica da mulher e é também uma forma muito complicada de tornar um relacionamento abusivo. E vou ler um relato também amanhã, vai ser um pouco pesado. Mas é isso, né? Dia da Mulher. Bom, já se passaram alguns minutinhos aqui. Já trouxe um pouco. Muito obrigada, Thaís, interagindo comigo. Gente, seguinte, vou começar aqui. Então, vai ser um pouco denso, como eu comentei, porque eu vou trazer bastante do artigo hoje. E aí eu vou deixar 100% aberto para vocês escreverem aqui dúvidas, comentários, o que vocês acharem e quiserem, por favor, escrevam, para que assim que eu concluir aqui
a gente passe a fazer uma discussão aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é que esse assunto, ele precisa ser explicado, né? As definições, elas precisam estar claras. Eu sei que não é do senso comum saber o que são crenças nucleares, né? E até uma coisa que é do senso comum, que é o machismo, não é tão fácil assim de entender. Então, a primeira coisa que eu quero trazer hoje são essas definições claras para a gente conseguir, aos poucos, ir juntando uma coisa com a outra e conseguir entender como é que esses pensamentos disfuncionais que aparecem no nosso dia a dia, como eu não sou capaz, outra pessoa é melhor que eu não vou conseguir, meu lugar é esse, eu devo ficar quieta, eu não quero atrapalhar, como tudo isso vem dessa base. É uma base um pouco complexa, mas isso é psicologia, sabe? É assim que a gente vai desenvolvendo a nossa psique. Então, vamos lá. Bom, primeiro queria definir machismo. Então, o machismo, a partir de uma noção que autentica uma ideologia de superioridade do homem. Fato. Então, essa concepção de supremacia do masculino materializa-se atendendo a poderes e interesses que são expressos por instituições influentes, como Estado, Igreja e empresas responsáveis por perpetuar essas relações de poder. Tais relações, por sua vez, são naturalizadas e reproduzidas tanto por homens que aproveitam deste poder e seus privilégios, como por mulheres que são dominadas por tal ordem social. Isso quem disse não fui eu, foi o Pedersen, em um artigo em 2018. E disse também que o masculino é retratado como sinônimo de força, enquanto o feminino é retratado como sinônimo de fraqueza. Ok, essa é uma definição básica, né? Ou seja, supremacia masculina, que é reforçado por várias instituições de muita força e muita influência social. Primeiro ponto, influência social e os apoiadores, né? Quem são os apoiadores? Estado, Igreja, Comércio. Aí a gente já tem os 3 maiores apoiadores possíveis. E isso desde o início de Estado, desde o início de Igreja, desde o início de Comércio. Aqui a gente pode também lembrar da diferença do feminino e do masculino. Veja, homem e mulher não é a mesma coisa de feminino e masculino. Uma coisa é o gênero, né? Outra coisa é o sexo. O gênero, ele é totalmente social. O gênero é uma coisa que a gente construiu. O ser humano inventou o que é gênero. E os papéis de gênero, né? Então, inclusive a Simone Beauvoir, ela diz que uma mulher, ela não nasce, né? Ela se torna. Então, essa é a ideia inicial de que o gênero feminino, ele foi criado para ser retratado de uma forma, enquanto o gênero masculino, que é tudo que importa para essas instituições, foi criado para ser representado de outra forma, como força e como a única coisa que importa, basicamente. Essa é a primeira coisa. Tendo isso em mente, Chaves, em 2015, Chaves é outro cientista, psicólogo muito influente, afirma que as mulheres, até então, são reconhecidas como prestadoras de serviço, não como sujeitos de direito ou detentores de vontade, sendo submetidas a padrões estéticos e de comportamento e tendo seu intelecto rebaixado a características secundárias. Ou seja, uma mulher, ela é
olhada como em sua personalidade, em sua essência, em sua integridade como uma prestadora de serviço. E seus atributos intelectuais não devem ser prioridade de forma alguma. Outras coisas são prioridades, como serviço. Qual o serviço que a mulher proporciona? Desde o início, né? A procriação. E a gente tem várias... Atualmente a gente tem várias variáveis, né? Para uma mulher ser procriável, e isso existe também há muito tempo, do tipo, essa é uma mulher que você pode procriar com ela, essa é uma mulher que você não pode procriar com ela. Então, essas bases parece que é muito distante de hoje, né, do que é uma crença nuclear, por que você tá falando disso se eu quero saber hoje por que eu acho que eu olho pro meu emprego e falo que não vou conseguir fazer um bom trabalho, né? Então, só que a questão é que isso tem tudo a ver, porque essa cultura enraizada dentro do papel de gênero feminino é o que constrói essas personas do que a cultura fala que você deve seguir, do que deve ser feito, do que seria o ideal, né? E aí intelecto tá sempre em último lugar no serviço que uma mulher deve trazer. Então, esse já é outro fator muito importante aqui que deve ser lembrado para a continuação da nossa discussão. Lembrando que somente prestadores de serviço, sujeitos detentores de direito de vontade de forma alguma, tá? Sendo submetidas a padrões estéticos e de comportamento, e tendo seu intelecto rebaixado a característica secundária. Autor escreve ainda que o núcleo de todas as formas de violência contra a mulher está na concepção socialmente aceita de que ela seja um objeto, uma imagem que deve cumprir uma função em prol do outro, e o outro é o homem. Pois é. Isso fica muito claro quando a gente fala, além de saúde mental, né? Ontem eu trouxe um dado de saúde que é discrepante, que as mulheres têm transtornos de ansiedade muito maiores e muito mais prevalentes que homens. E hoje que essas crenças, que são 3 crenças nucleares que são muito ruins no dia a dia, assim, para uma autoimagem, uma imagem do futuro, uma imagem dos outros, que tem muito base no machismo. Então, como essas coisas estão ligadas a isso aqui, a imagem de que a mulher originalmente é um objeto. E o objeto, ele pode ser descartável, né? Um objeto, ele pode ser substituído. Um objeto, ele pode ser fabricado. Um objeto, ele não deve ser levado a sério ou em consideração. Então, quando a gente pensa no o que é um objeto, como as pessoas veem um objeto, e é assim que socialmente se aceita a imagem da mulher, a gente começa a entender também como que se dá esses déficits no papel de gênero e na construção de crenças centrais femininas. Bom, eu disse que era denso, pessoal. Se quiserem mandar coisas aqui, eu vou adorar saber também. Conversem comigo, me falem o que vocês estão achando para eu ler depois. Bom, continuando aqui, essa concepção que a gente está comentando até agora, ela pode ser validada a partir das representações sociais. Representações sociais é o nome desse termo que a gente vai usar agora, que é um termo da psicologia que faz essa transformação, faz essa conversão.
do que é histórico, cultural, para o que é psicológico e real, material. A gente vai trazer como representações sociais do termo, do conceito, tá? Então, essa concepção pode ser validada a partir das representações sociais, já que essas representações se caracterizam como um saber concebido e disseminado socialmente. Beleza, até aí estamos de acordo. Sendo um saber do senso comum que tem como objetivo a criação de uma realidade habitual a um conjunto social. Boa. Então, a partir daqui, a gente começa a sair do conceito do que é a mulher, esse papel de gênero, lembrando do gênero construído, e começa a transformar em realidade. Começa a transformar em sociedade, em conjuntos sociais. Quando a gente fala em conjuntos sociais, é como as pessoas se relacionam. Se torna um ambiente, se torna uma verdade, certo? Bom, essas representações socialmente constituídas influenciam de modo concreto nos comportamentos das pessoas, atitudes e formas de agir, pois instruem e norteiam componentes de grupo social. Bom, aqui, essa frase ela é muito importante, porque a gente fala muito de comportamento aqui, né? A gente sabe que o ambiente, ele forma uma pessoa também inteira. E a gente sabe também que as pessoas, elas se comportam por conta de grupos, porque as pessoas precisam ser aceitas em grupos, certo? Isso é muito óbvio em adolescentes, mas também é muito comum em crianças, em adultos e a vida inteira. Inclusive, as pessoas que têm menos necessidade de estar em grupos, de ser aceitos por grupos, são idosos. Enfim, curiosidade aleatória. Mas aqui a gente começa a falar de representação social norteando grupos sociais. E a gente sabe que a partir daí, esses comportamentos eles ganham muita força, né? Então, vamos lá, continuando. Aqui a ideia é denso. Tá. Norteia os componentes de um grupo social determinado pelo período base em estruturas individuais de conhecimento que são formados por essas representações. Até aí, beleza. Assim, considerando a influência que as representações sociais exercem nos pensamentos e comportamentos do indivíduo, pode-se conjecturar que essas representações atuam também no desenvolvimento de crenças centrais e sua manutenção. Tais crenças são ideias sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo que se desenvolvem no começo da infância. Assim, são compreensões duradouras, fundamentais e profundas, consideradas verdades absolutas pelo indivíduo. Olha o tamanho da gravidade disso daqui. Então, a partir do conceito inicial, isso se transforma em uma representação social. A representação social toma força em grupos. E os grupos levam isso para o ambiente. E no ambiente é formado as crenças. E as crenças não são qualquer coisa, assim. Não é crença religiosa. Aqui, crença é o sentido de essa daqui é a verdade da minha vida. E novamente, não é como se fosse uma religião ou, enfim, uma crença em alguma coisa X. Eu acredito que a Terra é plana, que é uma crença também, mas é uma crença nuclear. E uma crença nuclear é desenvolvido na infância, você traz para si e é como se fosse um coração. Só que um coração, nesse caso, cancerígeno, né? Porque ele vai bombeando, a partir dele vai bombeando e artérias, informações que são muito ruins sobre você, sobre o outro, sobre o futuro, sobre o mundo. E imagina como esse coração se forma, do que se alimenta. Ele se forma e se alimenta dessas representações sociais. Imagina a discrepância que é
é a formação de crenças nucleares para homens e para mulheres. Então, e é um coração. Então, isso é a verdade absoluta para o indivíduo. Não existe a menor possibilidade de ser diferente. Isso é uma crença nuclear. Ela é realmente o núcleo de todos os outros pensamentos, de todas as outras emoções. As desadaptativas, claro. Então, a partir daí a gente começa a ter essa clareza do impacto, né? Falando um pouco mais das crenças, elas podem ser operadas apenas em momentos negativos ou ainda podem ser ativadas quase em todas as situações. Vou conceituar um pouco das três para ficar mais claro como são, para a gente conseguir ter muito claro que não são crenças do senso comum, do tipo, eu creio alienígenas, enfim. Então, vamos lá. A primeira crença tem crença de desamparo, desamor e de desvalor. O indivíduo pode manifestar uma categoria de crenças centrais negativas ou uma combinação das três. A categoria de desamparo é, de certo modo, a mais complexa, porque ela apresenta algumas diferenças sutis, como sentimentos de inferioridade, incompetência, vulnerabilidade. Inferioridade, incompetência, vulnerabilidade. Vê se isso te lembra alguma coisa, vê se isso te lembra alguns pensamentos comuns e cotidianos que vêm, e inseguranças. Essa é uma crença de desamparo. Na crença de desvalor, o indivíduo considera-se uma pessoa ruim, sem valor e insignificante. Essa é a crença central e nuclear de desvalor. Ruim, sem valor e insignificante. Pensa em vários tipos de pensamentos que podem ser formados a partir dessas três coisas. Bom, e na crença de desamor, a questão primordial é o medo de nunca alcançar a intimidade ou atenção almejada. Ou seja, a pessoa ela tem muito medo de não ser amada, porque ela não recebeu esse amor amor e segurança, né, de forma satisfatória. Além disso, ela acredita que não merece ser amada também. De que está sozinho e que ficará sozinho. Bom, então aqui essa é a primeira parte de conceituação da coisa toda. Eu espero que tenha ficado mais claro agora como que começa o conceito da ideia, como que são as representações e, por último, o que são as crenças e como essas coisas estão ligadas. E a gravidade da situação, né? De saúde coletiva mesmo. Esse daqui é um assunto muito sério de saúde coletiva. Aqui eu acho importante trazer como isso é uma violência, sabe? Quando a gente vê violências de outras formas, a gente fica chocado, né? A gente olha alguém apanhando na rua, ou enfim, sendo agressivamente xingado, maltratado verbalmente. E a gente fica chocado, né? Nossa, que coisa horrível, que coisa ruim. Muito mais com o outro do que quando é consigo, né? Só que esse processo todo de violência, de machismo e estruturação das crenças, é um processo de violência muito forte. E a gente faz um fenômeno, e isso é um outro termo da psicologia, que se chama naturalização. A gente naturaliza o preconceito e vive ele como se fosse normal, como se fosse ok. Então a gente aprende e deixa como normal se bater e deixar os outros te baterem também, calada, o que é a maior parte da questão.
Então, veja, aqui falando um pouco mais de naturalização dessa questão, a valorização do gênero masculino e a desvalorização do gênero feminino, o masculino passa a ser considerado o lugar de ação, chefia, potente e primário. Então, aqui uma das características da naturalização é que as pessoas começam a ver toda a situação e os sujeitos de forma muito específica. Quando a gente naturaliza a violência, naturaliza o preconceito. E essas características aqui, elas são as naturalizadas para o homem nessa situação de machismo. Ação, chefia, potência e primário. Enquanto a mulher é posto em desvantagem, fragilidade, débil, mórfico e secundário. Pois é. Então, novamente, ser tratado e ser olhado socialmente, isso ser aceito não somente por homens, mas também por mulheres, o que torna a naturalização real, né? Porque é o próprio indivíduo que sofre preconceito, aceitando o preconceito e se batendo, né? Então, essas características, elas acabam baseando todo tipo de violência que é aceita e é frustrada, porque como isso é aceito, você não pode expressar, né? Você não pode nem se irritar no dia a dia. Se você fala como você está se sentindo, isso já é uma coisa ruim, né? Então, ou se você coloca realmente a sua opinião, ou se você coloca um ponto, você é interrompido, ou te explicam como se você não consegue se entender. Então, tudo isso traz dores psicológicas muito grandes numa mulher. E principalmente, fator principal, ansiedade. Porque o ato de calar e de sentir é o ato de se questionar, né? Será mesmo que é isso que eu mereço? Que é isso que eu tô fadada a viver? E não, você não tá fadada a viver dessa forma. Você não precisa aceitar essas coisas no seu dia a dia. Elas vão continuar acontecendo sim, mas se você sabe, uma vez que você tem o conhecimento te liberta. Uma vez que você conhece suas emoções, uma vez que você conhece suas potencialidades, que você conhece suas crenças, os seus pensamentos disfuncionais, o que é fato, o que não é. Quando você tem argumentos para dar contra essas mentiras que são colocadas na sua cabeça desde a infância, você consegue passar por isso. Quando você tem argumentos para falar, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou capaz, eu posso assumir uma posição de chefia e não ser olhada como uma pessoa arrogante ou grossa. Eu posso falar o que eu penso e não ser taxada como, enfim, uma mulher maluca, né? Eu posso ter sentimentos e não ser taxada como uma pessoa hipersensível. Quando você assume essa confiança da autenticidade, porque você se conhece, porque você fez o processo da psicoterapia, do autoconhecimento, quando você abraça suas emoções, quando você abraça o seu passado, você entende seu passado e você desenvolve, bom, essas coisas não foram boas, essas coisas eu quero manter, isso daqui eu quero transformar. Isso te torna dona. Isso te torna dona da sua nova história. E até aí a questão. Quem você quer ser daqui pra frente. Quando a gente fala de crenças, a gente fala sobre o que você quer ser. A gente fala do que você quer deixar pra lá. Do que você não quer mais. E todos esses estigmas, essas coisas que são colocadas e que tornam muito mais possíveis essas crenças desadaptativas nas mulheres, eles não precisam se perpetuar dentro de você. Eles vão se perpetuar socialmente, mas não precisam se perpetuar dentro de você. E era isso para hoje. Hoje eu adorei esse artigo, gente. Eu achei tão esclarecedor e acho que ele pode realmente ajudar a gente. E esse é o objetivo, né?
Bom, já que não tive perguntinhas aqui hoje, todo mundo quietinho, eu vou encerrar. Só lembrando que amanhã temos mais conteúdo e temos mais live sobre saúde da mulher, sobre empoderamento feminino, sobre saúde mental. Mesma coisa para quinta, mesma coisa sexta. A diferença vão ser os horários das lives, tá? Então, ontem e hoje foi 8h30. Amanhã será às 19h. Na quinta também será às 19h. E na sexta também será às 19h. Então, daqui pro resto da semana, live às 19 horas. Tá bom? Então, tá ótimo. Olha, muito bom. Tô gostando dos comentários. É denso mesmo, né? Por isso que eu falei desde o começo, gente, já vai digitando. Porque é denso. É denso, é um impacto grande. Quando a gente vai juntando as coisas, né? Do tipo, como começou, como que eu posso transformar, como se dá e no fim das contas. Bom, então é isso. Já que eu não tenho perguntas de forma ativa aqui, eu vou desligar aqui. Agora vocês estão comentando, né? Ai, ai. Pois é, Li. Eu também. Impacta, né? Me impactou muito também quando eu vi. Eu acho que essas coisas da gente tomar posse, sabe? Tomar realmente posse, eu acho que é um ato muito, muito feminino, inclusive. Eu acho que faz parte também desse movimento de mulheres que fazem terapia e mulheres que se conhecem, mulheres que vão atrás, de mudar um pouco esses vieses culturais, sabe? De mudar um pouco esses estigmas que existem e que é claro que existem há muito tempo, mas que podem aos poucos ser diferentes, sabe? Então é uma rede mesmo. E eu boto uma fé, assim, esse trabalho que eu tô fazendo essa semana, ele é isso, né? Ele é divulgação de poder, ele é divulgação de vamos tomar posse mesmo, tomar posse de quem somos, da nossa história e vamos esquecer todas essas atribuições e colocar novas, né? Colocar as que a gente merece, como essas, né? De reinventar, de trazer à tona, de tomar o poder sobre si, pelo menos. Vamos ver aqui, acho que o Mike terminou o comentário dele. Olha, essas coisas são mais fáceis de visualizar para todos em locais de trabalho. Por exemplo, se um homem age de forma impulsiva porque acha que está no direito de falar, o que vem à cabeça, então a mulher age, obviamente, como ofendida, como vítima. Mike, se você não se explicar melhor, eu vou achar que seu lugar não é aqui hoje, meu bem. Vamos ver o da Elina. Impacta nos valores que tenho ainda, de como eu me sinto com base nessa crença. Total, é bem isso mesmo. É bem isso. E isso daqui é sobre apoio, tá? Deixando muito claro que é sobre apoio esse lugar. E nessa ação, o homem reforça a ideia inicial. Então, a sociedade ela é falocêntrica, né?
E as pessoas agirem como se sentem, minimamente, deveria ser, né, minimamente ok. A questão é que nessa ideia de as mulheres têm que ser isso ou aquilo, como por exemplo você está reforçando nesse comentário, se uma pessoa comenta e eu não concordo e eu comentar, essa pessoa vai ser estigmatizada como uma pessoa que está agindo como ofendida e vítima. Sim, são vítimas. Isso não está claro? Deveria estar claro. São vítimas. Se não ficou muito claro, você pode voltar à live para ver, porque toda a construção é uma construção de repressão, é uma construção de colocar a mulher em uma posição abaixo. E se sentir ofendido quando você foi ofendido não é defeito, tá? Então, é uma questão mais de libertação, assim. É muito difícil para o homem entender nesse momento como é ser ofendido por coisas que nunca foi, sabe? E é claro que aqui no último comentário, essa ação, o homem reforça a ideia inicial dele total, porque todo o sistema ele já tá bem moldadinho, né, pra trazer isso do lugar das mulheres, né, do lugar das mulheres que não pode, que não deve, que enfim, é um sistema muito machista. E com certeza essa pessoa vai se sentir muito mal também, depois de se comportar apenas da forma que quer se comportar. O que é muito injusto, né? Então, a ideia, novamente, é uma rede de autoconhecimento, é uma rede de permissividade, e essa rede, ela não é para homens, tá? Assim, é claro que os homens, é muito bom que tenham conhecimento e que respeitem, né? Mas essa não é um protagonismo masculino, é um protagonismo feminino. E justamente é por isso que é preciso um caminho de autoconhecimento, um caminho de autenticidade mesmo, sabe? De autoconfiança, para conseguir chegar nesses lugares e falar, não, é isso mesmo, foi realmente inconveniente, não é ruim isso que eu sinta, não é ruim isso que eu fale, você deveria rever os seus pontos. E é um caminho muito corajoso, é um caminho que precisa de falas assertivas, né? É um caminho longo, mas que pessoalmente, assim, digo, para cada pessoa vale muito a pena. Bom, acho que é isso. Dei oportunidade aqui. Muito bom. Gente, muito obrigada por terem entrado aqui. Muito obrigada por terem comentado. E esse é um assunto que eu gostei muito. Eu acho que essa, por enquanto, foi minha live favorita da semana. E amanhã tem mais. Estou bem animada com a de amanhã também. Vou contar um relato de uma pessoa que estava em um relacionamento abusivo a partir do gaslighting. Todas as coisas, elas estão conectadas. Amanhã também vai ser uma live bem densa e pesada. Mas a gente precisa dar luz, né? Dar luz às coisas e principalmente a saúde mental. Todas essas coisas importam muito para a saúde mental. E é isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês e uma boa noite.